Divulgou e preservou o cinema nacional, guardou obras clandestinamente, foi preso e torturado durante o regime militar. Cosme Alves Neto, curador da Cinemateca do Rio de Janeiro por mais de 3 décadas, é o personagem de Tudo por Amor ao Cinema. Filme de Aurélio Miquiles, que está aqui com a gente, o diretor. Boa noite, Aurélio, tudo bem? Boa noite, tudo. Eu já quero logo de cara mostrar um trecho desse seu documentário que é muito bacana. Dá uma olhada. Todo mundo conhecia o Cosme no Rio de Janeiro. Uma figura mítica. O chefão da Cinemateca. Guardar filmes e projetar filmes com o máximo de qualidade possível era a grande paixão do Cosme. Então o Cosme era uma espécie assim de guardião mesmo do cinema brasileiro da época. Ele era parte daquela geração que se formou no amor ao cinema. Eu sou radicalmente contra filme preservado e guardado na estante. Eles têm que circular e têm que ser exibidos. Muito bem. Obrigado. É um senhor personagem, né? E um nome importante para o cinema nacional, né? Qual foi a sua motivação inicial, hein, Miquiles? Olha, eu vou te dizer que eu acho que as coisas se configuraram na minha vida para que eu realizasse filmes sobre cinema, né? Eu fiz aqui na TV Cultura em 91, Que Viva a Glauber, que é o primeiro documentário sobre Glauber Rocha. Depois, em 97, eu lancei o Silvino Santos, o Cineasta da Selva, que o Cosme foi que me incentivou. Quando eu fiz esse documentário sobre o Glauber, aqui na TV Cultura, em 91, o Cosme me ligou e disse: Aurélio, agora você tem que fazer um documentário sobre o Silvino Santos. Ele é o nosso pioneiro e ninguém conhece ele. Vamos... E ficou, então, naquela energia de incentivar que eu realizasse esse filme. E, claro que um projeto, você precisa que ele entre em você, você se apaixone por ele, para você se sentir realmente motivado e a luta, porque é uma luta, né? Em 2006, 10 anos da morte do Cosme, o Thomas Farkas e o Rudá Andrade, eles me sugeriram que fizesse esse documentário. Em 2010 eu consegui o primeiro recurso e aí eu comecei a filmar. Olha só, o Cosme é um homem de cinema, uma pessoa apaixonada por cinema. Ele é do Amazonas, né? E você tem aí uma preciosidade que eu queria mostrar para vocês terem ideia de como esse homem era realmente apaixonado por cinema. Isso aqui, gente, é um bloquinho de notas. E você abre aqui, olha só, ele recortava do jornal os filmes que ele ia ver quando era jovem, quando era criança e jovem. E com o nome do cineminha aqui, ó, do lado. E tem muitas dessas. Tem várias. Várias dessas, várias. E no filme, você, até pelo depoimento do Cosme, ele disse que ele queria preservar os filmes que ele via na infância, né? Muito do cinema nacional que a gente vê hoje, ou que pode ser resgatado, tem um dedo dele, não tem? O Cosme tem um dedo não só nos filmes, né? O Cosme foi um dos incentivadores dessa rede que se criou no Brasil de cineclubismo, né? Ele foi um grande incentivador de disseminar ao Brasil essa rede de cineclubes. Ele também ele foi autor do projeto do Lei dos Curtas, que funcionou dos anos 70 aos anos 80. O Cosme, ele abriu, ele conseguiu, em pleno regime militar, na ditadura, onde você tinha poucos lugares para expressar o teu sentimento de liberdade e de criatividade, que não há criação sem liberdade, o Cosme disponibilizou corajosamente o espaço da Cinemateca, do Museu de Arte Moderna, aquele lugar onde os jovens daquele momento pudessem levar à frente seus projetos. E não era só de dança, de artes plásticas, de cinema, né? Sobretudo de cinema. Havia curso, enfim, as pessoas podiam ir lá assistir filmes proibidos. Muitas sessões eram clandestinas. E tem uma história que eu achei maravilhosa, que muitas cópias que iriam ser destruídas por causa da censura, porque não tinham mais a possibilidade de serem exibidas, porque a censura tinha banido, ou várias outras questões, ele conseguia uma
e guardava clandestinamente, né? Queimavam as outras 3, tinha 4 cópias, queimavam 3 e uma ele guardava na Cinemateca. E assim foi se formando um acervo. O acervo da Cinemateca do Rio de Janeiro é um acervo precioso, né, da cinematografia nacional. Ah, sem dúvida, né? Houve toda uma crise, né, depois da morte do Cosme, mas que eu tenho a impressão que agora a Cinemateca está retomando, né, essa iniciativa em disponibilizar esse rico, como você fala, acervo. Na época, o Cosme, antes de morrer, ele fala, havia 20 mil filmes guardados lá. Uau. Né? O Cosme, ele tinha consciência de que as imagens antigas, filmes antigos, eles eram tão vivos como os filmes contemporâneos. Tem uma passagem do documentário que é a própria sonora ali do Cosme dizendo que os filmes antigos, depois que passa o tempo, ele já está longe ali de ser catalogado por estilos. Ele é um documento do Brasil, é um documento dos costumes, é um documento da arquitetura, é um documento da sua época, né? E você utilizou os filmes de uma forma muito legal para contar a história do Cosme ou histórias que estavam ali contadas no filme, no seu documentário. Será que vocês me entenderam o que eu falei? Que ele usou vários filmes nacionais? Então eu tenho um exemplo. Dá uma olhada aí nesse estilo do Miquiles para ajudar a contar a história do Cosme. Na hora de pisar dentro do ônibus, ele volta para trás, compra uma passagem para o Rio de Janeiro e volta para o Rio. Para todo mundo de São Paulo, o Cosme tinha viajado para Porto Alegre. Não tinha problema nenhum. E nós tínhamos um código entre nós que era o seguinte: como haveria fatalmente prisões de pessoas do movimento, que era, primeiro, se levar porrada, não confessa, não entrega, não sabe de nada. Se por acaso não der, a gente vai passando para você o nome do cara que já está lá no exterior, o cara que já liberou. Então, se você não conseguir segurar, a culpa é do fulano, porque o cara estava livre, não tinha problema nenhum. Olha, essa é uma passagem sobre a ditadura militar, sobre a tortura, sobre essa fuga do Cosme, mas o que eu queria chamar a atenção é que essa narrativa toda é ilustrada por filmes, né? Esse foi o grande o desafio. Quando eu assumi que deveria fazer um documentário sobre o Cosme, eu não queria fazer um documentário que simplesmente contasse nasceu, viveu e morreu. A história dele era feita de filmes, né? Então, eu pensei, mas esse cara viu tantos filmes que a vida dele, o corpo dele, o DNA dele é cinema. Então, eu só posso contar a história do Cosme se for através de filmes. E aí comecei, então, a fazer relações de episódios da vida dele com filmes, né? Então, esse que foi a dificuldade. Aí eu assisti, eu acho que filmes que eu já tinha assistido, fui obrigado a reassistir para poder saber onde encaixava. E mais de 150 filmes. E desses filmes que eu assisti, 70 entraram. A biografia do Cosme, um documentário sobre o Cosme, tinha que ter esses 70 filmes. Miquiles, muito obrigada pela sua presença. E vai entrar em cartaz, né? Vai, dia 30 de julho. 30 de Entra julho. em cartaz no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Manaus. Muito bem. É a terra do Cosme e a minha terra também. Isso aí. Muito obrigada e parabéns pelo documentário. Obrigado.